Carla está sentada no banheiro do escritório, mãos tremendo, coração disparado. Mais um ataque de pânico. Ela olha no espelho e não reconhece a mulher cansada que vê ali. Aos 34 anos, analista de marketing sempre foi aquela pessoa, a que resolve os problemas de todos, a que nunca diz não, a salvadora oficial da família e dos amigos. Mas hoje, pela primeira vez na vida, Carla vai descobrir uma verdade que vai mudar tudo. Quando você começa a se curar de verdade, algumas pessoas simplesmente desaparecem da sua vida. E isso não é uma perda, é uma libertação. Esta é a história de Carla. Mas talvez seja também a sua história. Se você olhasse a vida de Carla de fora, pensaria que ela tinha tudo sob controle. Apartamento organizado, carreira estável, sempre sorrindo, sempre disponível. Mas a verdade é que Carla vivia numa corrida constante para atender às expectativas de todos ao seu redor. Seu dia começava às 6 da manhã com mensagens no WhatsApp. A mãe já tinha mandado 3 áudios reclamando do pai. A irmã mandou um texto desesperado pedindo para ela buscar os sobrinhos na escola porque surgiu um imprevisto. Marina, a amiga de infância, estava chorando mais uma vez por causa do namorado casado que nunca ia largar a esposa. No trabalho, Carla era conhecida como aquela que nunca diz não. Quando alguém precisava ficar até mais tarde, chamavam a Carla. Quando tinha um projeto difícil que ninguém queria pegar, davam para a Carla. Ela aceitava tudo com um sorriso forçado, dizendo, claro, sem problemas, enquanto por dentro sentia um aperto no peito. Durante o almoço, em vez de descansar, ela resolvia os problemas de todo mundo. Ligava para o médico da mãe, transferia dinheiro para a irmã, consolava Marina pelo telefone, respondia a e-mails urgentes do chefe, comia um sanduíche correndo enquanto organizava a vida dos outros. À tarde, mais reuniões, mais demandas, mais pessoas precisando dela para alguma coisa. E ela estava sempre ali, sempre disponível, sempre com uma solução na manga. Quando chegava em casa, exausta, o telefone continuava tocando. Carla, você pode dar uma olhada neste documento para mim? Carla, você poderia me emprestar R$1.000 até o final do mês? Carla, preciso desabafar. Você tem um tempinho? Ela nunca tinha tempo para si mesma. Não lembrava da última vez que tinha lido um livro por prazer, assistido um filme até o final, ou simplesmente ficado em silêncio sem fazer nada. Sua vida era uma corrida infinita para atender às necessidades dos outros. Os sinais estavam todos ali. Ela acordava cansada mesmo depois de dormir 8 horas. Sentia um nó no estômago quando o telefone tocava. Tinha crises de irritação do nada. Explodiu com a atendente do banco por causa de uma fila. Gritou com o entregador porque chegou 5 minutos atrasado. À noite, olhava para o espelho e perguntava: onde estou eu nessa vida? Quando foi que eu me perdi no meio de tanta gente? Talvez você já tenha se sentido assim também, invisível na própria vida, existindo apenas para atender às necessidades dos outros. Talvez você também já tenha se perguntado quando foi que sua vida se tornou um serviço de atendimento 24 horas para todo mundo, menos para você. Era uma terça-feira comum de outubro quando tudo desmoronou. Carla estava na reunião mais importante do trimestre, apresentando uma proposta para o cliente que poderia definir sua promoção. Ela tinha se preparado por semanas, estava confiante, tudo parecia perfeito. De repente, no meio da apresentação, seu coração começou a disparar. As mãos começaram a suar. A respiração ficou curta e rápida. A sala começou a girar. Carla sentiu como se estivesse tendo um infarto. Ataque de pânico. Ali mesmo, na frente do cliente, na frente do chefe, na frente de toda a equipe. Com licença, ela conseguiu murmurar, e saiu correndo para o banheiro. Foi ali sentada no chão frio do banheiro do escritório, chorando e tentando recuperar a respiração, que ela disse para si mesma pela primeira vez em anos: preciso de ajuda. Naquela noite, Carla pesquisou psicólogos perto de mim no Google. Nunca havia considerado terapia antes. Pessoas fortes não precisam de terapia. Era o que sempre ouvia da família. Você é forte, Carla, você aguenta tudo. Mas ela não estava aguentando mais nada. Na primeira sessão de terapia, a psicóloga, uma mulher de uns 50 anos com um olhar gentil, mas direto,
fez uma pergunta que Carla nunca tinha ouvido na vida. E você, Carla? O que você quer? Carla ficou em silêncio. 5 minutos inteiros de silêncio. Não sabia responder. Não conseguia nem processar a pergunta. O que eu quero? Ela repetiu. Não sei. Nunca pensei nisso. Quando foi a última vez que você fez algo só para você, sem ser para resolver o problema de alguém? A psicóloga perguntou. Carla tentou lembrar. Não conseguiu. Não sei. Acho que... Não lembro. Foi a primeira sessão de muitas. A cada encontro, Carla descobria camadas e mais camadas de uma pessoa que ela tinha enterrado há décadas, em nome de ser útil para os outros. 2 semanas depois da primeira sessão, a mãe ligou como sempre, no mesmo horário, com o mesmo tom de voz urgente. Carla, preciso que você venha aqui resolver umas coisas do seu pai. Ele não quer ir no médico, e você sabe como ele me escuta. Carla respirou fundo. Lembrou das palavras da psicóloga. Você tem o direito de ter uma vida própria. E disse algo que nunca tinha dito na vida. Não posso hoje, mãe. Tenho outros planos. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Durou tanto tempo que Carla achou que a ligação tinha caído. Como assim, não pode? A mãe finalmente respondeu, com um tom que Carla nunca tinha ouvido. Indignação pura. Que planos são esses mais importantes que ajudar sua família? Carla sentiu a culpa subindo pela garganta como bile. Todo o seu corpo gritava para ela dizer, desculpa, mãe, é claro que eu vou. Mas desta vez, ela resistiu. Mãe, eu preciso de um tempo para mim. Posso te ajudar no final de semana. Você mudou, Carla. Não sei o que essa psicóloga está colocando na sua cabeça, mas você não é mais minha filha. A ligação foi encerrada. Carla ficou ali, telefone na mão, coração disparado, mas pela primeira vez em anos sentindo algo que não sabia mais o que era. Alívio. Se você se reconhece nesta história, pause um momento e respire. Você não está sozinho nessa jornada de descobrir quem você realmente é por baixo de todas as expectativas que carrega. Comente a palavra reconheço. Se você já se sentiu culpado por colocar um limite, por dizer não, por finalmente escolher você mesmo. Para entender a transformação de Carla, precisamos voltar ao início da história. Muito antes dela se tornar a salvadora de todo mundo, ela era apenas uma menina que queria ser amada. Carla tinha apenas 7 anos quando aprendeu a lição mais tóxica da sua vida, que seu valor como pessoa estava diretamente ligado ao que ela podia fazer pelos outros. Sua mãe sofria de depressão grave, passava dias inteiros na cama, cortinas fechadas, sem conseguir cuidar da casa ou da família. Seu pai, incapaz de lidar com a doença da esposa, bebia para escapar da realidade. A pequena Carla, que deveria estar brincando de boneca, estava fazendo café da manhã para os pais, arrumando a cama, lavando a louça. Ela descobriu que quando fazia essas tarefas, sua mãe sorria. Quando trazia as pantufas para o pai, ele parava de beber por algumas horas. Quando arrumava toda a casa sozinha, os dois diziam, nossa, Carla, você é tão madura para a sua idade. Não sei o que faríamos sem você. E assim, aos 7 anos, Carla aprendeu que existir não era suficiente. Para ser amada, ela precisava ser útil. Ela não sabia na época, mas estava desenvolvendo o que o médico e especialista em trauma Gabor Maté chama de estratégia de sobrevivência emocional. Segundo Gabor Maté, em seu livro No Reino dos Fantasmas Famintos, crianças que crescem em ambientes onde precisam cuidar dos adultos desenvolvem uma crença devastadora. Se eu for útil, sou amada. Se eu não for útil, sou abandonada. Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas, explica que essas experiências ficam literalmente gravadas no nosso sistema nervoso. O corpo de Carla aprendeu, aos 7 anos, que dizer não era perigoso. Significava rejeição, abandono, solidão. Seu sistema nervoso foi programado para estar sempre em estado de alerta, sempre pronto para atender às necessidades dos outros antes que eles a rejeitassem. O que Carl Jung chamaria de nossa persona, a máscara que criamos para ser aceitos no mundo, estava se formando ali mesmo,
Aos 7 anos de idade, Carla estava aprendendo a ser quem os outros precisavam, nunca quem ela realmente era. Sua verdadeira personalidade, seus desejos, seus sonhos, foram sendo enterrados sob camadas e mais camadas de útil, prestativa, sempre disponível. Na adolescência, esse padrão se intensificou. Carla era a amiga que todos procuravam quando tinham problemas. Era ela quem ajudava com as lições de casa, quem emprestava dinheiro da mesada, quem consolava as amigas quando elas brigavam com os namorados. Ela nunca teve um namorado sério na adolescência. Estava sempre ocupada demais cuidando dos problemas dos outros. Na faculdade, o mesmo padrão. Carla era a líder de todos os grupos de trabalho, não porque gostasse de liderar, mas porque sabia que se ela não fizesse, o trabalho não sairia perfeito. Era ela quem ficava acordada até de madrugada, terminando a parte dos colegas que não tinham feito. Era ela quem organizava todas as festas, todos os encontros, todas as atividades. E assim, Carla chegou aos 34 anos, sem nunca ter parado para se perguntar: o que eu quero da vida? Isso não acontece só com Carla. Acontece quando crescemos em ambientes onde nosso valor está condicionado ao que fazemos pelos outros, não em quem somos. Acontece quando aprendemos que nosso amor precisa ser merecido através de serviços prestados. Acontece quando descobrimos, ainda crianças, que nossa presença sozinha não é suficiente, que precisamos sempre estar dando algo, fazendo algo, resolvendo algo para sermos dignos de amor. Alice Miller, psicanalista especialista em trauma infantil, chama isso de falso self, uma personalidade construída inteiramente para agradar os outros, enquanto o verdadeiro self fica escondido, às vezes por décadas. Me conta nos comentários, de onde você está assistindo esta história? Vamos criar uma comunidade de pessoas que estão se redescobrindo, que estão aprendendo a diferença entre ser amado pelo que fazem e ser amado por quem são. Por anos, Carla viveu no automático, atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa para sua vida. Relacionamentos onde ela dava muito e recebia pouco. Amizades baseadas em favores e conveniência. Trabalhos onde era explorada porque ela nunca reclama. Era como se ela tivesse uma placa invisível na testa escrito: precisa de alguém para resolver seus problemas? Estou aqui. Ela atraía pessoas emocionalmente imaturas que precisavam de uma mãe, não de uma amiga. Atraía chefes autoritários que abusavam da sua dedicação. Atraía namorados que queriam uma secretária pessoal, não uma parceira. E, ao mesmo tempo, afastava pessoas saudáveis, pessoas que poderiam ter amado ela pelo que ela era, porque ela mesma não sabia quem era. Como você pode mostrar sua verdadeira personalidade para alguém se você mesmo não conhece ela? Quando Carla começou a terapia e a colocar os primeiros limites, as reações foram imediatas e revelaram a verdadeira natureza dos relacionamentos que ela pensava serem sólidos. Marina, a melhor amiga de 30 anos, foi a primeira a reagir. Quando Carla disse que não podia mais emprestar dinheiro toda semana, Marina pedia emprestado desde que se conheciam e nunca tinha devolvido um centavo. A reação foi explosiva. Você mudou, Carla. Está egoísta. Eu sempre soube que podia contar com você. E agora você está sendo mesquinha por causa de dinheiro. Marina desligou o telefone e nunca mais ligou. 30 anos de amizade desapareceram em uma conversa. A família teve uma reação ainda mais intensa. Quando Carla parou de estar disponível 24 horas por dia para resolver os problemas de todos, quando começou a dizer, não posso agora, ou vou pensar sobre isso, a reação foi como se ela tivesse cometido um crime. Você não é mais a mesma pessoa, Carla, a mãe disse numa reunião de família. Essa psicóloga está colocando ideias estranhas na sua cabeça. A família sempre foi prioridade para você. Não sei quem é essa pessoa egoísta que você se tornou. A irmã, que dependia de Carla para cuidar dos filhos todo fim de semana, disse: você sempre foi tão generosa. Agora está pensando só em você. Isso não é bonito numa mulher da sua idade. Os colegas de trabalho começaram a tratá-la com frieza quando ela parou de aceitar projetos extras sem remuneração. Quando ela começou a sair do escritório no horário, em vez de ficar até às 9 da noite ajudando todo mundo, os comentários começaram.
A Carla está diferente, menos dedicada. Talvez a promoção não seja mais para ela. O namorado da época, Roberto, um advogado de 38 anos que nunca tinha lavado uma louça na vida, ficou especialmente irritado quando Carla parou de cuidar de todos os aspectos práticos da vida dele. Você está muito independente, Carla. Isso não é atraente numa mulher. Os homens gostam de se sentir necessários. Você está ficando muito, sei lá, muito feminista. Não gosto dessa versão de você. Carla se sentiu completamente sozinha. A culpa era esmagadora. Todas as noites ela se perguntava: será que estou sendo egoísta mesmo? Será que estou exagerando? Talvez eu devesse voltar a ser como era antes. Pelo menos eu tinha as pessoas por perto. A voz na cabeça, aquela voz que Gabor Maté chama de crítico interno, gritava constantemente: volta a ser como era antes. Você está decepcionando todo mundo. Você está sendo uma pessoa horrível. Foram meses de luta interna. Carla tinha sessões de terapia, onde chorava por 1 hora inteira, questionando se estava no caminho certo. Talvez eu seja mesmo uma pessoa ruim, ela disse para a psicóloga numa sessão particularmente difícil. Todo mundo está dizendo que eu mudei para pior. Você percebe como essa situação se repete na sua vida também? Como as pessoas reclamam justamente quando você começar a se valorizar. Como elas tentam te fazer sentir culpado por finalmente escolher você mesmo. Como elas usam palavras como egoísta, mudou, não é mais a mesma pessoa quando você para de ser conveniente para elas. Foi numa sessão de terapia particularmente intensa que Carla teve o insight que mudou tudo. Sua psicóloga, depois de ouvir Carla chorar por 40 minutos sobre como todas as pessoas importantes da sua vida estavam desapontadas com ela, fez uma pergunta simples, mas devastadora. Carla, me diga uma coisa. Essas pessoas que se afastaram quando você colocou limites, que ficaram irritadas quando você começou a se valorizar, elas realmente te amavam? Carla parou de chorar. Ficou em silêncio por alguns minutos, processando a pergunta. Como assim? Amor verdadeiro celebra o crescimento da outra pessoa. Amor verdadeiro quer que você seja completo, feliz, realizado. Me diz, alguma dessas pessoas alguma vez perguntou como você estava? Alguma delas alguma vez se preocupou com o seu bem-estar? Ou elas só se importavam com o que você podia fazer por elas? Brené Brown, pesquisadora de vulnerabilidade e conexão humana, diz algo que mudou a perspectiva de Carla para sempre. As pessoas que realmente pertencem à sua vida vão querer que você seja completo. Elas vão celebrar quando você colocar limites que te fazem bem. Elas vão te apoiar quando você começar a se curar. Carla percebeu uma verdade ao mesmo tempo devastadora e libertadora. Marina nunca foi sua amiga, era sua cliente. Por 30 anos, Marina usou Carla como banco pessoal, como psicóloga gratuita, como solucionadora de problemas. Quando Carla parou de oferecer esses serviços, Marina desapareceu porque nunca houve uma amizade real ali. A família não a amava, amava os serviços que ela prestava. Amavam ter alguém para resolver todos os problemas, para estar sempre disponível, para nunca cobrar nada em troca. Quando Carla parou de ser conveniente, o amor desapareceu. Roberto, o ex-namorado, não queria uma parceira, queria uma funcionária emocional gratuita. Alguém que cuidasse de sua vida prática, que nunca reclamasse de nada, que sempre colocasse as necessidades dele em primeiro lugar. Gabor Maté tem uma frase que virou o mantra de Carla. Quando começamos a nos curar, perdemos muita gente. E isso é bom, porque finalmente conseguimos distinguir quem nos ama de verdade de quem apenas se aproveitava da nossa disponibilidade emocional. John Bradshaw, especialista em relacionamentos disfuncionais, explica que pessoas que cresceram sendo cuidadoras muitas vezes atraem pessoas necessitadas para suas vidas. É um padrão inconsciente. Elas se sentem valorizadas quando estão cuidando de alguém e atraem pessoas que precisam de cuidado. Mas isso não é amor, é codependência. O processo de cura de Carla não foi linear nem fácil. Ela começou com pequenas mudanças que pareciam gigantescas para quem nunca havia dito não na vida. Primeira mudança.
Ela desligou o telefone depois das 21 horas. Simples, mas revolucionário. Pela primeira vez em anos, ela teve algumas horas de silêncio só para ela. Segunda mudança. Começou a dizer "vou pensar sobre isso" antes de aceitar qualquer pedido, em vez de responder sim automaticamente. Deu-se 24 horas para decidir se realmente queria ou podia fazer aquilo. Terceira mudança. Fez da terapia uma prioridade semanal absoluta. Não importava o que surgisse. Quinta-feira, às 15 horas, era sagrado. Quarta mudança. Parou de justificar seus nãos. Em vez de dar 1000 desculpas quando não podia fazer algo, simplesmente dizia: "Não vou poder fazer isso." Mas o mais difícil foram as recaídas. Várias vezes Carla voltou aos padrões antigos. Quando a mãe teve uma crise de ansiedade, ela largou tudo e correu para casa. Quando Marina apareceu depois de meses pedindo só mais um favor, ela cedeu. Quando o chefe insinuou que sua nova atitude estava prejudicando sua carreira, ela voltou a aceitar horas extras não pagas. Carl Rogers, criador da terapia centrada na pessoa, dizia que o processo de se tornar uma pessoa autêntica é doloroso, porque significa abandonar quem você achava que deveria ser para descobrir quem você realmente é. E foi isso que aconteceu com Carla. Ela estava literalmente se conhecendo aos 34 anos, descobrindo que gostava de ler ficção científica, coisa que nunca tinha tempo para fazer antes, descobrindo que adorava cozinhar para ela mesma, não para agradar os outros, descobrindo que tinha opiniões políticas próprias, diferentes das da família, descobrindo que sua cor favorita era roxo, não azul, como sempre disse quando perguntavam. Eram descobertas pequenas, mas cada uma era uma peça do quebra-cabeça da pessoa que ela realmente era por baixo de décadas de pessoa útil. As ferramentas que mais funcionaram para Carla durante esse processo foram a regra das 24 horas. Sempre esperar pelo menos um dia antes de responder qualquer pedido. Isso quebrava o padrão automático de dizer sim para tudo. O teste da reciprocidade. Antes de fazer qualquer favor, ela se perguntava honestamente: esta pessoa faria isso por mim? Na maioria das vezes, a resposta era não. A pergunta fundamental: estou fazendo isso por amor ou por medo de rejeição? Se a resposta fosse medo, ela sabia que não deveria fazer. O diário de limites. Ela começou a anotar todas as vezes que colocava um limite e como se sentia depois. Com o tempo, percebeu que sempre se sentia melhor, mesmo quando se sentia culpada no momento. A prática da autocompaixão. Quando a culpa batia, e batia todo dia, ela praticava falar consigo mesma como falaria com uma amiga querida. Carla, você tem o direito de ter uma vida própria. Você merece ser amada pelo que você é, não pelo que você faz. Hoje, 2 anos e meio depois daquele ataque de pânico no escritório, a vida de Carla é completamente diferente. E quando digo completamente, é literalmente. Ela tem menos pessoas ao redor, muito menos. Mas as que ficaram são verdadeiras. Descobriu que tinha 2 amigas reais. Sandra, colega do trabalho que sempre a respeitou, e Júlia, vizinha que conheceu na academia e que desde o início demonstrou interesse genuíno por Carla como pessoa, não como solucionadora de problemas. Encontrou um parceiro, Daniel, que a ama exatamente pela pessoa que ela é. Daniel foi a primeira pessoa que, quando ela contou sobre sua jornada de terapia e cura, disse: "Que bom que você está se cuidando. Isso é muito corajoso." Ele nunca pediu para ela resolver seus problemas, nunca a fez sentir culpada por ter limites. Pelo contrário, ele tem limites saudáveis próprios e respeita os dela. Profissionalmente, algo incrível aconteceu. Quando Carla parou de aceitar tudo que mandavam para ela, quando começou a negociar seus limites com confiança e a entregar trabalhos de qualidade dentro do seu horário contratado, ela foi promovida. Sim, promovida. O chefe disse: "Carla, você se tornou uma profissional muito mais estratégica. Sua capacidade de priorizar e focar no que realmente importa impressionou a diretoria." Sua família, depois de um período de resistência e drama, eventualmente se adaptou. Não foi fácil.
Houve meses de tensão, discussões, tentativas de chantagem emocional. Mas, gradualmente, algo interessante aconteceu. Eles aprenderam a resolver os próprios problemas. A mãe começou a fazer terapia também. O pai parou de beber. A irmã aprendeu a organizar a própria agenda sem depender de Carla. E o mais surpreendente, os relacionamentos ficaram mais saudáveis. Quando Carla parou de ser a salvadora de todos, as conversas em família começaram a ser sobre outras coisas. Sobre sonhos, planos, memórias boas. Não mais apenas sobre problemas que precisavam ser resolvidos. A frase que Carla carrega no coração hoje, que ela escreveu numa placa pequena na sua mesa de trabalho, é: eu não perdi ninguém importante quando comecei a me curar. Apenas descobri quem realmente importava. A história de Carla nos ensina algo fundamental sobre relacionamentos humanos. A diferença entre ser amado e ser usado. Amor verdadeiro não tem condições. Amor verdadeiro não desaparece quando você coloca limites saudáveis. Amor verdadeiro quer que você cresça, se cure, se torne a melhor versão de você mesmo. A cura não é sobre agradar todo mundo. É sobre, finalmente, agradar a pessoa mais importante, você mesmo. Quando você se torna íntegro, quando você para de se trair para agradar os outros, algo mágico acontece. As pessoas certas são naturalmente atraídas para a sua vida e as erradas naturalmente se afastam. Como Gabor Maté diz, a perda das pessoas erradas é o ganho de si mesmo. Louise Hay, pioneira no movimento de autoajuda, tem uma frase poderosa: você foi criado para ser amado, não para ser conveniente. E você? Quantas das suas relações são baseadas no que você faz pelos outros? E quantas são baseadas em quem você realmente é? Você está vivendo para agradar todo mundo menos você mesmo? Está pronto para começar sua própria jornada de volta para casa, para dentro de si mesmo? Se a história de Carla tocou você, se você reconhece que também vive mais para os outros do que para si mesmo, se você está cansado de ser amado apenas quando é conveniente, se inscreva neste canal agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível se libertar dessa prisão de expectativas. Carla existe em cada um de nós que já esqueceu quem é por tentar ser quem os outros precisam. Mas lembre-se, nunca é tarde para voltar para casa, para dentro de você mesmo. Nunca é tarde para descobrir a diferença entre ser amado e ser usado. E nunca é tarde para escolher relacionamentos que celebram quem você é, não que exploram o que você faz.